Vamos lá. Boa noite, queridos companheiros. Som. Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso dos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade, sendo hoje a segunda etapa sobre matéria mental, sendo o conteúdo de base para darmos sequência a partir da próxima semana nos domínios da mediunidade. E hoje, o nosso tema é o reflexo condicionado, conforme o capítulo 12 de mecanismos da mediunidade. Então, apenas uma rápida observação. No nosso estudo anterior, nós observamos que as partículas na matéria, elas podem se comportar como onda ou realmente como partícula. É aquela dualidade onda-partícula que vimos como pode ocorrer com um elétron. Se estiver em uma velocidade maior energia, nós temos uma frequência maior, comparada a se ele estiver com menos energia, ele terá uma frequência mais baixa. E assim nós vimos que a nossa mente pode emitir, classificando 3 tipos de ondas: as ondas longas, médias e curtas, em situações distintas. André Luiz mostra para nós que as ondas longas são irradiadas, que são ondas de sustentação da individualidade. Em seguida, as ondas médias, que no momento de oração, ou quando estamos atentos, focados, emitimos ondas médias, que são as de aquisição de experiência, ou em situação de uma oração natural, como acabamos de fazer agora, uma prece. Nessa concentração da prece, todos em uníssono ampliaram a frequência mental, irradiando ondas acima da simples sustentação da individualidade. Foi isso que nós fizemos. E quando esta vontade está mais ainda ativada, nós ativando a nossa própria vontade, em casos de uma dor indizível, aquelas súplicas aflitivas, ou em estados de concentração de força mental, nosso pensamento emite as ondas curtas, que são ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Lembrando que o nosso cérebro é justamente o centro das ondulações. O cérebro, ele vai atuar como um transmissor e receptor das irradiações eletromagnéticas, que apresentam frequências variáveis, de acordo com a frequência e a ação da nossa vontade. Em último, uma animação da vontade ativa, e no momento em que essa vontade amplia sua frequência, é nesses estados de oração, num estado de caridade, naquela emoção profunda, por exemplo, em outros casos, é onde aumenta-se a frequência das partículas, de pensamento, sentimentos, e onde passa a ocorrer transformações no nosso campo mental. E essas transformações
nós podemos ver que existe uma frequência. Se existe frequência, então eu tenho sintonia. É aí onde entra a questão da mediunidade. Por isso de nós apresentarmos no início dos nossos estudos, porque a vontade é ela que coordena essas junções de onda. Então, se eu recebo uma frequência de alguém, de acordo com o estado da minha vontade ou da minha ação interna, eu posso estabelecer uma junção com essa onda menos feliz ou não. Se nós fizermos uma oração, o que ocorre no momento que a gente sente uma coisa meio estranha no ambiente, ou acontece um fato complicado no dia a dia, e a gente percebe um pensamento ou uma ideia menos feliz, e a gente começa a entrar num estado um pouco estranho, qual o procedimento? A vontade é ela que vai juntar nossa frequência à frequência que vier à nossa volta. Se nós elevamos a frequência da vontade, nossa frequência mental se eleva, e o que vai ocorrer? Ou seja, a nossa frequência aumenta, então não há como uma frequência mais baixa, menos feliz, sintonizar naquele instante que a nossa frequência aumentou. E qual é o método que nós temos para ampliar a nossa frequência mental? Ensinado por Jesus como metodologia: vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiai é estar atento para perceber que frequências eu estou captando nesse instante. O que eu estou sentindo? Escutar os sentimentos faz parte da vigilância. Conhecer-se, perceber-se. E o outro passo que Jesus ensinou é o orar, porque a oração amplia a frequência da nossa vontade. E com isso, não há como nós, naquele instante, estabelecermos uma junção menos feliz no estado de oração. Então, no caso, estas ondas, essas partículas mentais em nosso cérebro, elas vão ter no cérebro justamente as regiões principais que irão dar conta dessa energia que desce. Então existem áreas que estão especializadas para os mais diversos tipos de ondas mentais que irradiamos, se hoje já estamos no reino nominal. Então não prevalece em nós apenas mais um instinto. A inteligência desenvolvida possibilitou em nós a construção de um cérebro mais desenvolvido, obviamente, que os animais. Então é aí que no livro No Mundo Maior, agora que nós vamos daqui a pouco entrar nos reflexos condicionados. No Mundo Maior, nós podemos perceber um dos instrutores de André Luiz dizendo que no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então aqui é o porão da individualidade. Estabelece-se um paralelo com o que aprendemos no mecanismo sobre as ondas longas, que são de sustentação da individualidade, justamente numa região em que existe a especialidade, a questão do instinto, os automatismos, os hábitos, que nós aprendemos em milhões e milhões de anos. Na casa mental, ainda, na região do córtex motor, zona intermediária, entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente
para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Fazemos aqui um outro paralelo com a emissão de ondas médias, que são as ondas de aquisição de experiência. Então, no momento que nós estamos realizando, aí aquilo que nós comentamos, no momento que nós estamos realizando uma atividade, né, e quando estamos focados, atentos, ou mesmo na própria oração natural, nós temos a emissão de ondas médias que pode corresponder a essa região do cérebro, no caso, o córtex motor. Como possibilidade, também podemos identificar, ainda no mesmo capítulo, eles dizem que nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime. E é aqui onde fazemos um paralelo com as ondas curtas, que são em estados extraordinários da mente, nós emitimos estas ondas. E é justamente o momento em que há aqui, a grande área, né, na parte frontal, em que existe toda essa questão da nossa conexão maior com o superior. Então, à medida que nós evoluímos, nós vamos ampliando e desenvolvendo nossa capacidade de emissão de ondas curtas. Como, por exemplo, a caridade é a oração da prática. A caridade é a oração mais agradável a Deus, por quê? Porque é quando expressamos na prática essas vibrações mais elevadas de ordem sublime. E isso faz desenvolver também o nosso cérebro, estabelecendo conexões novas a cada virtude desenvolvida, a cada ato no bem realizado. Sobretudo, quando nós repetimos esses atos de caridade, nós estabelecemos e construímos novas conexões cerebrais nessas regiões de ordem superior. É por isso que o espírito superior, quando reencarna, a principal atividade é a atividade do bem. Já tem o hábito na caridade. Inclusive, a formação cerebral também vai respeitar a evolução do espírito, ou seja, os tipos de padrões de ondas que ele está irradiando. É por isso que a gente percebe que no nosso próprio aparelho, transmissor e receptor, ele tem as regiões especializadas para os 3 tipos de onda que nós vibramos. Então, aí outra forma de visualizar a casa mental, o início, a região do sistema nervoso responsável pelo hábito, o automatismo aqui, né, simbolizando o que nós herdamos, aprendemos no passado, né, nos automatismos. No presente, a região do córtex motor e o lobo frontal, que está associado às ideias superiores. Então, essas conexões, nós temos aqui 100 bilhões de neurônios, que estão todos interconectados. André Luiz, ele nos afirma que o pensamento, a formular-se em ondas, age de cérebro a cérebro. Opa! Até aqui estávamos falando da onda de pensamento. Agora ele diz que o pensamento, sejam as ondas longas, médias ou curtas, elas transmitem de cérebro a cérebro, quanto a corrente de elétrons de transmissor a receptor em televisão. Então, da mesma maneira, de forma parecida, como temos a transmissão das ondas de TV, lembrando, TV VHF, UHF, a antena. Então, pensando numa antena parabólica, a transmissão dessas ondas, ele diz que existe uma analogia
da transmissão das ondas de cérebro a cérebro, de pessoa a pessoa, onde o cérebro funciona como um transmissor e ao mesmo tempo o receptor dessas ondas. Agora, o que é que faz? Qual é a finalidade? Por que é importante nós estudarmos nesse sentido essa frase de André Luiz? Porque é aqui que nasce a compreensão da indução mental. Um aspecto natural da mediunidade, das nossas mediunidades. No Mecanismos, nesse capítulo sobre os reflexos condicionados, ele diz que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Então tem uma influência recíproca, a gente já passa a pensar, por exemplo, de cérebro a cérebro, gerando força criativa incessante em nós, criativa incessante em nós, assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. Então nós assimilamos, ou seja, essa força criativa pode ser criativa para o bem ou para o mal. Assimilamos por impulso espontâneo as correntes mentais que se harmonizem com o nosso tipo de onda. Então, se nós temos um tipo de onda, e aqui em nossa estrutura mental, uma origem, por exemplo, de um sentimento aqui menos feliz, ou de uma estrutura aqui menos feliz, que aqui é representado como um reflexo de um autoritarismo. Então imagina que nossa estrutura mental, perispírito, tem ali uma área associada ao autoritarismo. Vai gerar um padrão de onda. Uma outra região do campo mental, de repente, aqui representado com um coraçãozinho, simbolizando, por exemplo, um amor ao Cristo. Imagine que aprendemos e temos o hábito de cultuar o amor ao Cristo. Então haverá um outro padrão de onda desse cérebro, desse campo mental, também simultaneamente. Ao aproximar uma outra estrutura mental, ou seja, um outro cérebro próximo de mim, se ele tiver na sua estrutura semelhante à minha, haverá uma sintonia, ou seja, um se harmonizará com o outro. É por isso que muitas vezes no mesmo lar reencarnam espíritos, por exemplo, que têm uma característica muito próxima da personalidade. Às vezes até alguns comportamentos, mas pode ter origem no passado? Sim. Mas no momento presente, essas estruturas que estão individualmente em cada um, promovem a irradiação de uma frequência específica que dá ali uma, por exemplo, sintonia. Ou mesmo nas situações naturais e peculiares do dia a dia, os gostos e alguns hábitos. Por outro lado, uma outra pessoa, ou outro cérebro aqui, que emite ondas curtas, médias ou mais curtas, de amor ao Cristo, vai estabelecer conosco uma sintonia, porque a estrutura aqui é parecida com a nossa. Simbolicamente representado com o desenho do coração, apenas mostrando que essa estrutura que vai dar origem à forma pensamento, essas formas pensamentos, elas se identificam, porque elas têm uma característica semelhante. E aí isso dá o quê? A junção de onda, o processo de indução. O processo de indução, no sentido até só de estar próximo àquela pessoa, ela já está irradiando, e nós também. Então a onda que ela emite induz em nós uma frequência semelhante. E isso, nesse ponto, nós temos, se tivermos estruturas semelhantes, nós vamos pensar ou sentir essas ondas da mesma maneira.
Então André Luiz, ele diz assim: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados, que pensam como pensamos. Então estamos ligados com todos os encarnados e desencarnados que pensam como a gente. Mas poxa, eu nem moro com a pessoa. Então se tem uma pessoa no Japão que pensa como eu penso, tem aspectos semelhantes, estou ligado a ela? Estou. Estamos ligados. Se um líder de uma nação que tem no seu pensamento o apego ou o desejo de guerrear nas situações, e nós no nosso pequeno espaço do lar temos o hábito de guerrear também, então estamos ligados a esse presidente lá do Oriente Médio? Estamos. Por quê? O que é que nos conecta uns aos outros? Fluido cósmico universal. Ele é atemporal e ele está fora do espaço-tempo, na verdade. Portanto, não há distância. Então, essa conexão, nós podemos perceber que estamos conectados com todas as pessoas do planeta Terra, que pensam como pensamos. Aqui André Luiz em Mecanismos. Quanto mais estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros, independente de fatores espaciais, independente da distância. É claro que se aquele indivíduo dorme no mesmo quarto, ou nós tomamos café da manhã juntos, então no caso, nós vamos comungar a mesma atmosfera mental ali, porque está convivendo, é mais forte isso. A gente sente mais, inclusive a própria aura da pessoa. Agora, mesmo à distância, quando se fala de onda mental, nesse caso, ela está independente de fatores espaciais. Então, uma prece que fazemos no momento, ou melhor, uma prece, quando a gente bloqueia um impulso menos feliz, por causa da vigilância, então dá aquela vontade de fazer algo, a gente, opa, não vou fazer, faço uma prece. Naquele momento, nós estamos mudando a frequência e elevando, no caso, essa frequência, induzindo a paz e não a guerra. No momento em que discutimos no lar, ou temos uma reação mental menos feliz, nós estamos irradiando e induzindo a outros a agirem como nós. Então, em casos em que o indivíduo tem revolta muito grande, está revoltado com a situação do país, mas ele tem uma educação e tal, que ele não vai sair quebrando tudo, ele tem uma certa educação que ele, até para não ser exposto. O que acontece? Ao vibrar essa revolta, acaba induzindo a tantos outros que pensam como ele a vibrar essa revolta. E se forem espíritos que estão mais vivenciando nos instintos, ou não têm um padrão de educação, talvez como aquele primeiro, induzindo mentalmente na revolta, acaba cometendo atos de vandalismo e de violência, por exemplo. Então, nós estamos todos conectados. Um pensamento de revolta nosso influencia a outras mentes imaturas a cometerem atos de revolta, e como a gente pode ver nos nossos noticiários. Então, nós também temos responsabilidade também pelo que os outros fazem no sentido da indução. Somos corresponsáveis. Mas é claro que a responsabilidade do espírito que comete o ato é sempre maior do que... Mas então ser corresponsável é uma compreensão embasada na indução mental, que é uma lei da natureza. Então estamos realmente todos no mesmo barco. Ou seja, no momento em que o espírito se converte para o bem, ele passa a induzir outras mentes a caminhar para o bem da mesma maneira.
Esses reflexos são todos eles presididos e orientados pela indução. Então o reflexo, nesse caso, eles que estão envolvidos, interligados, né, diretamente à indução. Aí no Pensamento e Vida, Emmanuel afirma que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então o hábito é apenas manifestação dos automatismos mentais que nós adquirimos. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. No momento que o espírito está se educando, o processo de educação moral, os seus hábitos se transformam. Não deixa de cometer os mesmos hábitos. Então, por que o hábito mudou? Porque mudou o reflexo na estrutura mental. Então, o que é o reflexo? Reflexo é um exemplo clássico, é aquele, por exemplo, todos possivelmente já vimos, o indivíduo vai ao médico e ele com um martelinho bate ali num ponto do joelho, a perna levanta sozinha. É muito comum, vamos ver aqui no caso, outro exemplo, sem querer você encosta numa panela ali, no fogão, você encosta na panela quente e você automaticamente tira a mão. Então houve um ato reflexo, um ato reflexo natural que nós temos, só que existem outros reflexos, dentre os reflexos naturais, como este, vindo da lei de conservação, ou o reflexo também natural, no campo instintivo, existem outros reflexos que são adquiridos ao longo da nossa trajetória. E aqui André Luiz relembra os experimentos de Pavlov, no caso com cachorros. E aqui essa ilustração, ela mostra muito bem a diferença entre um reflexo incondicionado, que faz parte do ser, com um reflexo condicionado, que é aquele reflexo adquirido. Então aqui vejamos, no instante número 1 aqui, quando o cientista apresentava um alimento para o cachorro, um estímulo, ele salivava. Então o cachorro saliva automaticamente ao ver a comida. Então a comida serviu de um estímulo e o cachorro, a resposta era a salivação. Isso tudo antes de condicionar o cachorro. Em sequência, quando apresenta um estímulo, por exemplo, de um sino balançando, o sino é um estímulo neutro para ele. Então a resposta dele é sem salivação. Não tem resposta definida, não tem conexão. Quando ele está sendo condicionado, o mecanismo de condicioná-lo, por exemplo, é o de apresentar o sino, em seguida a comida. Qual é a resposta? Ele saliva. Sempre que ele apresenta o sino, em seguida a comida, a resposta é a salivação. Após terminar o condicionamento do cachorro, quando ele apresenta o sino, só de apresentar o sino, o cachorro responde salivando. Então agora, o sino, que era um estímulo neutro, passou a ser um estímulo condicionado. Poxa, então aqui na verdade, o que aconteceu? Ele vai dar uma resposta condicionada. Então é com o processo em que ele acaba sendo treinado e onde é construído novas vias cerebrais durante esse condicionamento. E aí André Luiz diz assim, que os reflexos congênitos ou incondicionados, quais os chamados protetores, alimentares, posturais, sexuais, detentores de vias nervosas próprias, como que auridos da espécie, seguros e estáveis, sem necessidade do córtex, e os reflexos adquiridos ou condicionados não surgem espontaneamente, mas sim
conquistados pelo indivíduo no curso da existência. Então esses reflexos condicionados, eles são enxertados de acordo com a nossa repetição dos hábitos. E isso é estruturado em nossa mente e irradia com isso uma frequência específica. Por exemplo, aqui um exemplo. Chico Xavier, ao longo das existências, ele foi desenvolvendo com o hábito de cultivar o hábito da humildade. Então vibrar a humildade era algo automático para ele. Então ele construiu o quê? Reflexos que estão associados à humildade. Outros espíritos, de tanto repetir o mesmo hábito, por exemplo, da caridade, também na humildade, como Francisco de Assis, ele espontaneamente, automaticamente reagia com caridade. É a resposta. Por outro lado, nos tempos de Jesus, era um hábito apedrejar a mulher que cometia adultério. Era hábito. Então naquele dia, instantaneamente, eles pensaram nisso. E é quando Cristo convida-os a refletirem. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Os reflexos mentais estavam vibrando naquele padrão do apedrejamento, do julgamento. Era um reflexo condicionado. Aí o Cristo convida-os a refletirem, e aonde quebra-se aquele circuito vicioso do apedrejamento, naquele instante não apedrejaram. Então aí aqui é um exemplo, e aqui também no Ação e Reação, André Luiz também coloca que assim que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, e o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Então ele mostra quando o indivíduo ele tem um hábito, aí que está, o reflexo ele age no sentido de formando um automatismo mental que leva a um hábito de, por exemplo, aqui ele coloca a irritação, uma coisa é me irritar uma vez ou outra. Outra coisa é isso ser um hábito. Quando isso é um hábito, então é necessário renovar alguns reflexos condicionados associados a esse comportamento. E isso também é construído nas nossas conexões cerebrais que se especializam nessas vias da reação do estado de irritação, por exemplo. Então o cérebro ele aprende isso. Por quê? Porque André Luiz também afirmou para nós, aqui fica muito claro que, mais adiante, aqui, os reflexos adquiridos ou condicionados que se utilizam da intervenção necessária do córtex cerebral desenvolvem-se sobre os reflexos pré-existentes, a maneira de construções emocionais. Então o reflexo da irritação, por exemplo, ele é construído a partir da base de um reflexo natural que nós já tínhamos, que são os pré-existentes, né, da lei de conservação ou das outras leis da natureza, normal, do instinto. Sobre esses reflexos do instinto natural é que são construídos automatismos mentais à maneira de construções emocionais. Então às vezes o indivíduo fala, agi por instinto. Não, veja bem, foi por instinto ou é um automatismo mental? É diferente. Como no livro, na Gênese, é muito colocado a diferença entre inteligência e instinto. Né? O instinto não falha. A inteligência nos dá a condição do discernimento entre o bem e o mal. Então muitas vezes a gente pensa ser instinto um ato que na verdade está sendo um reflexo condicionado, construído em nós a maneira de construções emocionais que nos faz reagir automaticamente. Se eu aproximo uma vela da mão de uma pessoa, instantaneamente ele tira. Agora vamos trazer isso para o nosso ponto de vista espiritual. Imagine que aquele indivíduo no lar
quando conversa conosco, sempre que ele fala daquela forma, às vezes a gente reage de uma forma específica ali, por exemplo, irritado. Então é como se ele funcionasse como um estímulo da vela, a gente, sem raciocinar, já reage. Então essa reação vem da onde? Desses reflexos condicionados, e que eles estarão fazendo parte, né? Aí onde entra o processo de reforma interior, que ocorre a renovação também dessas construções emocionais. Por vezes o que? Instáveis. Instável, é onde nós perdemos também a estabilidade. Ou seja, existe nesse caso uma diferença entre esses reflexos com os reflexos congênitos, que são os que nós sempre desenvolvemos, que são eles que nos dão a segurança. Exemplo, a defesa e a proteção, ela faz parte do instinto de conservação. Agora, a vingança, né, é acrescentar reflexos do duelo, da questão de honra e do orgulho em cima do meu instinto de conservação. Então nós temos o instinto de conservação? Sim. Aí vai ter a defesa, a proteção. Ok. Agora, o duelo, questão de honra, o orgulho nos faz hipertrofiar, enxertar nessas vias do instinto de conservação uma atitude de vingança. Foi isso que Jesus condenou. No caso, nos ensinou a não agir assim. Então é aqui aí que vem a pergunta final para nós. É difícil mudar umas tendências? O que os senhores acham? Super fácil. É difícil mudar umas tendências? Eu acho que é igual o vício. Lembrando das aulas iniciais, né, da doutora Marlene, que, referente à palestra do Albério, o quanto essa renovação das más tendências são imprescindíveis para, né, no exercício da própria mediunidade. Aí Kardec, ele faz uma pergunta muito parecida, a 909. Ele pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Né? Aí ele responde que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Nossa. O que lhe falta é a vontade. Aí o Espírito da Verdade respondendo: esforços muito insignificantes. O que nos falta é a vontade. Aí ele vai além e diz assim: com poucos dentre vós fazem esforços. Isso do Espírito da Verdade. Então existe uma diferença entre se cobrar e se esforçar. Muitas vezes a gente se cobra mais do que realmente se dá o esforço, porque o esforço é aquilo que fez Paulo de Tarso, Maria Madalena, de maneira a acionar a vontade, que é o que nós tanto estamos mencionando. A vontade é a mola de progresso. E aí nas duas perguntas seguintes, os espíritos afirmam que seu espírito se compraz nelas. Ou seja, é como nós gostamos das nossas más tendências no sentido, né? De sentir prazer. Então por quê? Porque existe o reflexo condicionado, e a gente lembrando aqui, esse reflexo funciona a maneira de construções emocionais. Então a gente sente o prazer naquilo, dá a sensação emotiva de bem-estar, entre aspas. Então quem fala mal, quem tem o hábito da maledicência, naquele instante sente um pouquinho de um prazer. Porque existe a emanação emocional associada a esse ato. Porque no Pensamento e Vida, ele nos mostra, Emmanuel, ligado a isso, que olha só, o reflexo esboça a emotividade. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade
plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, no momento, como é que eu faço para identificar meus reflexos condicionados? Então, eu preciso primeiro conhecer como está a minha emotividade na situação que ocorre. A emoção ou o sentimento. Então, naquele momento que recebe uma fechada no trânsito, fechar no trânsito, como identificar o reflexo? É só observar a emoção que me surge. Quando a gente percebe a emoção que surge, ou seja, é o vigiai, perceber, no momento que percebe essa emoção, bloqueia. Para tudo, faz uma prece, não deixa a emoção plasmar a ideia. É aí que está. Você corta no instante que a emoção surge. Surgiu? Opa! Segura, aí você sente aquela energia, porque se a gente der continuidade, nós vamos plasmar uma ideia e estabelecer uma estratégia para reagir. É que isso ocorre automático, mas no momento em que a gente percebe e não permite plasmar uma ideia, nesse momento, né, nós reagiremos com a vingança ou com outras experiências assim, cada vez menos. É o ato de conhecer-se. Então, para identificar nossos reflexos condicionados, é preciso conhecer a nossa emotividade. Por que sempre que o meu filho, ou sempre que a minha esposa ou o avô fala dessa forma, a gente reage assim? Então, antes de reagir, examina o que sente um pouco naquele instante que acontece ao fato. Aí a gente não permite plasmar a ideia. Estou pensando aqui exemplo, no caso de situação menos feliz. Porque na situação, nossos hábitos, por exemplo, um irmão aparece ali pedindo alguma coisa. Muitos de nós já temos ali o hábito construído da benevolência. Né? De não consigo, eu vou lá e vou ajudo. É instantâneo, é um automatismo já construído também. Nesse caso, aí vem a emotividade, sente compaixão, como aconteceu com o bom samaritano, sentiu compaixão. Veio ali uma emotividade, ele plasmou a ideia de ajudar. Ajudou, teve atitude, a palavra e agiu. Né? E aqui a gente finaliza com Aulus, em Instruções Psicofônicas, o livro de Chico Xavier, que ele nos dá uma comparação natural, bem muito didática, para essa questão dos sentimentos, porque é aqui que está a frequência, que vai dar a frequência natural para a sintonia da nossa mediunidade. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. E arremata que o amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga. A tolerância fraterna é qual árvore que serve de ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando infortúnio. Aqui são exemplos para nós conseguirmos estabelecer na nossa matéria mental essas energias dessas emoções, tornando isso nossos reflexos condicionados. Que nós sejamos um sol na presença de todos, aquecendo e iluminando também. Uma boa noite a todos. Obrigado. Até a próxima aula.